paz de Cristo, uma noite abençoada de domingo para vocês. Que o Senhor venha ministrar os nossos corações por intermédio da palavra dele. Hoje é dia 23 de julho. Que essa palavra seja renovo e fortalecimento aos nossos corações. Tenho anunciado aqui diariamente o projeto Pão da Vida. O grupo está crescendo, tem sido uma grande bênção. É um curso de estudo bíblico, cujo tema principal, eu acho que esse é o grande diferencial, pela graça e misericórdia de Deus, não é a teologia, é a revelação da palavra. É aquilo que vai além da letra, além do conhecimento humano. E eu acho que isso que importa, né? Não adianta a gente aprender sobre a Bíblia e não ter uma aplicação prática na nossa vida cotidiana. Então ali sim, eu creio que além de um curso, além de um estudo bíblico, é de fato um estudo para a vida cristã diária, né? Para o entendimento dos irmãos, abordando temas sensíveis até, e temas que eu particularmente vejo onde há muita dúvida, são tão básicos, mas há dúvidas até no meio de pessoas que já estão há muito tempo na igreja. No que se refere à doutrinação bíblica, as pessoas elas confundem propósito com jejum, dízimo com oferta, oração, o que é madrugada, o que são dons espirituais. É uma confusão muito grande. E eu acho que esse estudo tem sido fonte de ricas bênçãos de Deus para nós. Se você quiser participar, é só se tornar membro aqui do canal. Você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo para os membros, de vídeos e lives do projeto Pão da Vida. Nossa meditação nessa noite, nossa breve mensagem, 2 Reis, capítulo 1, versículos número 3, diz assim. Fazer a leitura do versículo número 1. 2 Reis, capítulo 1, versículo 1, diz assim, até o verso 3. Depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. E assim enviou mensageiros e disse-lhes, ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhe, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor, da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. O momento ali era um momento de muita apostasia, né? Por parte dos reis de Israel. E lá no projeto Pão da Vida eu vou entrar nessa temática, falando dos reis de Israel e os reis de Judá, a casa de Davi. A gente lembrando aqui, né, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, e os reis de Israel foram terríveis. Poucas, raríssimas exceções foram terríveis. Aqui a gente está falando da casa de Acabe. Acabe morre e Acasias passa a reinar no seu lugar, seu filho. E se Acabe adorou, né, a Baal, Acasias ele manda consultar a Baal-zebub, mais conhecido como Beelzebu. A gente sabe do que se trata, né? De quem é o personagem aqui em questão, o próprio diabo. E ele manda consultar a Baal-zebub, Beelzebu, o deus do templo de Ecrom, dos filisteus, e vai até a Filístia. Os mensageiros, no caminho, eles são pegos ali por Elias, e Elias vira e traz uma palavra da parte do Senhor, dizendo, olha, não há Deus em Israel para ir consultar Beelzebu em Ecrom? Que esse texto é um texto bem duro, né? Mas traz para nós um ensinamento. Primeiro que Acasias, ele se acidenta, né? Ele cai da grade de um quarto alto e ele adoece, ele sobe numa cama. Eu vejo o seguinte, mesmo nos piores momentos da vida espiritual do povo de Israel e dos reis de Israel, eu sinto que o Senhor estava sempre ali disposto a se reconciliar com eles. Tanto é que Acabe, em algum momento, ele se arrepende, Deus vai lá e traz uma reconciliação. E lá na frente, né, aí falando de Judá, não mais de Israel, Manassés ele se arrepende. Nós conseguimos ver assim, o quanto que o Senhor estava ali disposto. Aqui não é diferente. Eu acredito que se Acasias ele tivesse buscado ao Senhor através do profeta Elias, eu acho que ele poderia ser curado, eu acho que ele poderia ser restaurado. Deus estava muito disposto a restaurar a sorte. Inclusive quando o reino de Israel começa, e ali Jeroboão recebe profecias, assim, palavras proféticas boas. Se tu andar nos meus caminhos eu vou te abençoar,
eu vou prosperar o teu reino. Até Jeroboão, que foi um péssimo rei, ele que iniciou ali o reinado a dinastia de Jeroboão, né? Ali a casa do norte, o reino de Samaria, o reino de Israel. Deus está sempre disposto a nos levar a um caminho de reconciliação, a nos conduzir a um caminho de graça e de comunhão. Só que, às vezes, nós consultamos a Baal-Zebub, né? Nós vamos, de fato, até Beelzebub. É duro, Alan, eu não consulto o diabo. O pessoal, às vezes, me briga comigo aqui nos comentários. Alan, eu não faço isso. Alan, olha só, tudo bem, amém. A gente está generalizando aqui. A mensagem está chegando para milhares de pessoas. Nem com todo mundo Deus está falando. Eu gosto de uma frase de Jesus na série The Chosen. Ele fala assim: muitas coisas que eu falarei, muitos não entenderão, mas outros entenderão. Não servirá para todos, mas servirá para alguns. Então isso é um fato, né? Você pode ver que às vezes Jesus ele respondia algo totalmente fora da caixinha. Era perguntado uma coisa e respondia outra. Tinha alguém ali que estava ouvindo que precisava ouvir aquilo. Então nem sempre a palavra vai ser o teu coração, né? Eu não estou dizendo que você está se consultando com o diabo. Mas olha, eu já vivi isso, e quando nós, né, não literalmente o diabo, tá? Mas quando nós deixamos de consultar o Senhor, o inimigo ele encontra ocasião, né? Quando nós deixamos de recorrer ao Senhor, porque aqui não é só consultar, era de fato recorrer. Qual era a aflição de Acasias? Ele estava enfermo, ele tinha se machucado, ele provavelmente tinha fraturado algumas costelas ali, estava com uma hemorragia interna, e ele queria saber do Senhor se ele ia morrer ou ia viver, se o Senhor podia trazer até a cura, né? Do Senhor não, de Baal-Zebub, né? De Beelzebub. Era essa a dúvida dele, e ele foi, essa estava no coração. E aí ele podia ter recorrido ao Senhor através de Elias, ou ter feito o que ele fez, ir atrás da divindade de Ecrom. E foi o que ele fez. Quantas vezes temos algo que nos angustia? No caso de Ezequias foi a questão da enfermidade. Foi ali as fraturas devido à queda, a hemorragia devido à queda. Só que ele não recorreu ao Senhor. Ele recorreu ao diabo, a Beelzebub, a Baal-Zebub. E vamos ser sinceros aqui, eu acho que a nossa conversa tem que ser sincera. Eu gosto sempre de dar exemplo das coisas erradas que eu faço. E é muito bonitinho chegar aqui e falar, não, faz isso, faz aquilo. E quando eu mesmo já em vários momentos não fiz. Tá? Então eu acho que a gente pode aprender pelos acertos e pelos erros. Então aprendo também com os meus erros, e eu acho que eu vou dizer muitos erros meus aqui para poder o pessoal ter ideia. Quando a coisa aperta, nem sempre o Senhor é a primeira opção. Nem sempre. A gente demora a entender isso, demora a virar essa chave, a mudar esse chip em nós. A gente normalmente recorre ao homem, vai buscar conselho com uma pessoa, um amigo, uma amiga, amigo, né? Vai atrás do amiguinho, do irmão, do pastor, aquela referência espiritual. Mas de cara a gente não dobra o joelho. Nem sempre. Vamos ser diretos aqui. Isso é um erro. Isso é um erro, né? Então, o profeta Elias vai até ele, né? E diz assim, ó, não há Deus em Israel? Quer dizer, o Senhor estava ali, disponível. Estava disponível. E por isso diz o Senhor, da cama que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Por quê? Porque ele não se voltou ao Senhor, ele não sabe, a confiança dele não estava em Deus. A confiança dele não tinha uma experiência com o Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, eu não sei o que você está passando. Não sei quais são as situações, circunstâncias. Consulta primeiro ao Senhor. Busca saber primeiro a opinião de Deus. Deus é falante. Deus não é os deuses das nações, não, que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não operam. Nosso Deus é real. Nosso Deus, ele gosta de se comunicar com o homem. Ele tem prazer em falar. Me causa muita estranheza quando as pessoas falam assim, mas Deus está quieto. Porque o silêncio de Deus é uma exceção da regra. Normalmente Deus fala, e Deus fala muito. Deus fala muito. Ele nos deu a palavra dele para isso. Inclusive os dons espirituais, tantos outros meios. A forma de Deus falar conosco é inúmera. É infinita. Deus pode falar contigo através de uma placa. Você tá na praia, passa um avião com uma faixa, que nem uma vez eu tava na praia, passou um avião com uma faixa e um versículo bíblico. Meu Deus do céu! Como isso? Então assim, Deus ele vai falar contigo num letreiro,
numa placa, né? Uma vez eu estava na igreja em São Paulo, eu fui numa igreja, eu querendo um monte de coisa, mas trocando os pés pelas mãos. E aí eu desejando um monte de coisa, só que eu não tinha me preparado. Não tinha. Se você quer dirigir, você tem que tirar a habilitação, depois você pensa em carro. E aí eu olhei para uma plaquinha, lá no final estava escrito assim: preparo. Preparo, é isso, é se preparar primeiro, né? Então Deus, ele vai falar de inúmeras formas. Deus quer falar, me causa estranheza esse negócio de não, Deus sempre está quieto comigo, Deus nunca fala. Será que ele está quieto? Será que há uma insensibilidade? Será que você não está entendendo onde é Deus que está falando, né? Quando Deus está falando realmente. Então o Senhor estava ali disponível. Acaso não há Deus em Israel? O que o Senhor está dizendo aqui? Há Deus em Israel. Rapaz, se tu tivesse vindo até o profeta, Deus estaria disposto a te ouvir, a falar contigo. Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe que você caiu aí no quarto alto, que se quebrou todo. Deus sabe. Deus conhece os nossos problemas. Ele sabe o que está nos adoecendo, né? Sabe. Olha o que ele foi perguntar. Viu o mensageiro dizendo: vá até Baal-zebub, deus de Ecrom, e pergunta se sararei dessa doença. O Senhor não só traria a resposta, como traria a solução. Às vezes a gente vai buscar a resposta de quem não tem nem resposta e muito menos solução. Eu aprendo muito com a mulher sunamita. Sunamita, meu pai amado, era um exemplo nessa hora aí. Que ela foi até o homem de Deus, ela chegou lá, ela viu o estagiário. Ela viu o moço, Geazi. E aí Geazi estava com o cajado de Eliseu. Eliseu deu uma de preguiçoso, né? Falou assim: pega meu cajado, vai lá e meu cajado já vai resolver a questão. Só que a mulher não abriu a situação para Geazi. Ela não abriu. Geazi chega para ela e fala assim: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela fala: vai bem. Não é um homem de Deus, o que eu vou falar com ele? Não vai entender, não vai ter respostas, não vai resolver o problema. Vai tudo bem com a tua serva. E quando ela chegou na próxima de Eliseu, ela se derramou aos pés do profeta e chorou diante do homem de Deus. É isso, fala com quem resolve. Eu tinha um gerente, eu trabalhei numa sociedade médica, que era onde os médicos não usavam jaleco, eles usavam terno e gravata. Eu trabalhei nessa sociedade médica e o gerente comercial da área comercial, ele era muito metódico, mas a metodologia dele funcionava. Eu costumo dizer que era aquele filme O Diabo Veste Prada, que tem a Miranda, que era uma chefa lá extremamente carrasca. Ele era assim, igualzinho, a versão homem daquele personagem do filme. E só que a metodologia dele funcionava. Ele tinha um negócio que ele dizia assim: fala com quem resolve. Às vezes eu ligava eu era estagiário. Aí eu ligava pros laboratórios tentando conversar, né, sobre assuntos assim sérios, item de patrocínio, simpósio, stand em congresso. E às vezes eu falava com quem não resolvia nada. Aí ele falava assim: tu falou com quem? Falei com o fulano de tal. Fulano de tal é o quê? Assistente júnior. Eu era estagiário, era o vendedor de Ferrari. Não tinha Ferrari, mas eu tinha que falar com a autoridade, né? Como se eu não fosse estagiário. E orar pra ninguém perguntar o que eu era. Aí ele fala assim: rapaz, tu falou com o auxiliar júnior, com o Juninho. Fala com quem resolve. E aí isso ficava gravado na minha cabeça: fala com quem resolve. Minha irmã, por que tu vai falar? Meu irmão vai falar com A, com B, com C. Por que tu não fala com quem resolve? Não tem Deus em Israel? Acaso não há Deus em Israel para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Fala com quem resolve. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos, abre o zíper do seu coração e se derrama aos pés do Senhor. Há um Deus que tudo fez, que tudo faz, que tudo vê, que tudo pode, que está disponível. Isso é o mais maravilhoso. Vai tentar falar com o prefeito da tua cidade. Vai eu aqui em São João de Meriti tentar falar com o prefeito da minha cidade. Uma luta. Eu já falei uma experiência que eu tive com isso aqui. Ora, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo fez, ele está disponível. Não precisa de secretário, de hora marcada. Não. Dobra o teu joelho. Clama ao Senhor. Acaso não há Deus em Israel? Há Deus em Israel. Há Deus na sua vida. Tá bom? Que o Senhor te abençoe nessa noite. Uma noite de bênção nesse final de domingo.
uma semana de vitórias nessa semana que virá. A paz, Senhor Jesus. Tchau, tchau.